Há um ditado antigo que diz que você só conhece alguém depois de comer 1 quilo de sal juntos. A primeira vez que eu vi isso, eu não entendi imediatamente. Mas logo captei que o tempo que se demora para comer 1 quilo de sal é longo o bastante para que se comece a entender a pessoa com quem você passa a dividir a vida e juntar as escovas de dentes. E foi assim, depois de comer 1 quilo de sal, ou quase 8.000 quilômetros, que eu comecei a conhecer melhor a nova Multistrada 1260 branca que passei a usar como montaria. Não é maternidade, mas é tempo bastante para dissipar o tesão da lua de mel e começar a conhecer melhor os defeitos e qualidades da nova companheira de aventuras e prazeres e ver se foi uma boa ideia assumir o ônus deste novo relacionamento. A moto está mais comprida e isto dá para ver a olho nu, em comparação com a antiga. A balança ficou maior, o que também exigiu uma corrente maior, e o ângulo de caster também aumentou. Isto, em tese, favorece a estabilidade direcional em velocidade, mas prejudica um pouco a capacidade de manobra em baixa. Quanto maior o caster, que é aquele ângulo que mede o quanto a roda dianteira é projetada para a frente, mais a moto ou qualquer veículo de 2 rodas tende a se manter em linha reta quando em velocidade, ao mesmo tempo em que fica menos fácil de mudar de direção rapidamente. Pense numa Custom, com aquele enorme garfo projetado para a frente. Da mesma forma, quanto menor o caster, mais fácil é de manobrar o veículo em baixa, como numa scooter ou num carrinho de supermercado. Na prática, a sensação de velocidade da 1260 diminuiu. Ela ficou um pouco mais firme em estradas mais retas, como abundam aqui no Planalto Central. Menos sujeita também a ventos laterais. Por outro lado, não consegui perceber nenhuma perda de manobrabilidade em situação de trânsito, onde contornar carros parados continua a ser fácil, mas exige perícia e atenção, como sempre. A moto é muito fácil de conduzir em baixa, mas retornos em estradinhas vão exigir um espaço um pouco maior, já que o diâmetro mínimo de giro aumentou. O lado ruim é que, com o entre-eixos maior, aumenta a tendência a dar barrigada na transposição de obstáculos. E isto pode acontecer com uma frequência que surpreende quem está acostumado com moto mais alta. Somando tudo, eu acho que a mudança foi sutil, mas positiva. O painel de TFT colorido continua lindo e muda de contraste conforme a luminosidade externa. E isto é ótimo, bem legal mesmo. Mas sua tela continua do mesmo tamanho acanhado, 4,3 polegadas, e algumas das informações na tela, tais como o nível de controle do ABS, tração ou empinada, só estão acessíveis para quem enxerga bem. Mas estão lá, sempre disponíveis. E você não precisa baixar muita vista para ler as informações essenciais, especialmente a velocidade. Pelo menos para pessoas de altura média. Se você quiser medir velocidade média ou consumo médio separadamente na ida e na volta de uma viagem, esqueça. O problema é que o computador de bordo continua só marcando velocidade média, consumo médio e tempo no Trip 1. O Trip 2 só marca a distância. Aparentemente, é uma questão de software muito fácil de resolver. E outras motos, até de nível inferior, não apresentam esta desagradável limitação. Isto é algo que não se espera de uma moto deste padrão. Coisa boa foi que o computador de bordo se recuperou do horrível pecado da mentira e agora passa a exibir dados corretos de consumo. Aleluia! E por falar em consumo, ele continua excelente. Rodando na estrada em condições razoavelmente civilizadas, ela marca pouco mais de 20 km por litro,
ou mesmo o consumo que você tem na cidade, se não pegar engarrafamentos bíblicos. Mas isso varia muito para cada cidade ou o tipo de trajeto. Com 20 litros no tanque, você terá uma autonomia de 400 quilômetros no limite, ou até mais, se conseguir levar ao pé da letra os limites legais das rodovias. O chato é que, prevenida, ela acende a luz de reserva antes dos 300 quilômetros. E aquilo vai te dando um aperto no coração que faz você duvidar se cabem realmente 20 litros naquele tanque. E te obriga a rezar por um posto na estrada. Mas, com segurança, você pode planejar rodar uns 300, 340 quilômetros sem abastecer. O manejo das configurações da moto no painel não é difícil, mas só se entra nele após rodar todas as opções e entrar no menu. Previamente, você configura cada modo de pilotagem: Enduro, Urban, Touring e Sport ao seu gosto. Define para cada modo o nível de intervenção do ABS, o quanto você vai deixar que ela empine, e ela empina muito facilmente, o tanto que ela pode escorregar a roda numa aceleração, o que aquele motor faz com uma enorme facilidade, o nível de entrega de potência e a dureza da suspensão dianteira e traseira. Tudo isto para cada modo de pilotagem. Feito isto, sem ter que parar a moto, você pode mudar os modos de pilotagem ao longo da viagem, conforme seu humor ou condições da via. Lembrando que os modos Urban e Enduro reduzem a potência do motor para apenas 100 pôneis. É muito prático e funciona bem. Você está viajando, usa o modo Sport. Entra na cidade, muda para Urban. Mas o essencial mesmo é mudar para Enduro se pegar uma estrada de terra mais cavernosa. Pode lhe custar um tombo se deixar o ABS ligado e o controle de tração ligado também. No modo Enduro, também é melhor você deixar previamente ajustado para uma suspensão mais macia. Você muda tudo isso sem parar a moto, em coisa de, no máximo, 5 segundos. A tomada 12 volts no painel continua com aquela horrível posição horizontal e você vai ter que improvisar soluções para evitar a desagradável surpresa de perceber que o seu carregador caiu no caminho com a vibração dos buracos. Já aconteceu comigo. Nem é barato. Um bom carregador sai por volta de R$ 180 e não se encontra em qualquer lugar. A moto oferece a possibilidade de se acionar uma espécie de freio de estacionamento. Com a moto funcionando, é só apertar forte o freio dianteiro que ele trava a moto. É útil numa parada, mas ele desliga sozinho depois de algum tempo e, pior, desliga imediatamente após você acionar o descanso lateral, deixando de ofertar a enorme vantagem de, por exemplo, se deixar a moto parada num declive para ir abrir uma porteira, sem que a moto venha sozinha atrás de você. Já aconteceu comigo. Além de você calibrar as suspensões dianteira e traseira separadamente para cada um dos modos de pilotagem, você pode, conforme o uso que for fazer, calibrar a moto para piloto solo, piloto mais bagagem, piloto mais garupa e piloto mais garupa e bagagem. Tudo isto sem parar a moto com apenas um botão. Aquele negócio de a moto perder a ciclística, levantar a frente quando você coloca bagagem e garupa, acabou. E é muito fácil ajustar. Com um botão você aciona o menu de setup de carga. Ela tem conexão Bluetooth para parear o seu celular. Com isto, você pode gravar alguns parâmetros de cada viagem que fizer, tipo velocidade máxima, velocidade média, tempo, ângulo máximo de inclinação para cada lado, mapa do trajeto, altitude, gráficos, etc.
fica tudo gravado no seu celular. Eu mesmo descobri que o máximo que alcancei de inclinação foram 35 graus para a direita. Você pode salvar a viagem e compartilhar com os amigos, mas nem sempre é fácil parear o celular com a moto. Às vezes ele faz birra e exige paciência e sorte, mas, uma vez conectado, pronto. Mesmo que desligue a moto, a conexão restabelece sozinha quando você voltar a ligar. Por falar em Bluetooth, ele queimou no meio de uma viagem, aos 7.000 quilômetros. Preocupado, levei na concessionária que, como sempre, atendeu prontamente e sem custos, como deve ser numa marca premium. Passado o scanner, descobrimos que estava tudo em ordem e o problema foi um fusível queimado, provavelmente porque usei o adaptador para carregar simultaneamente o celular e o GoPro que estava gravando. O fusível é o mesmo. O motor ficou mais linear e menos explosivo, mas os 6 cavalos a mais garantiram melhores números de performance. Aquele buraco que aparecia entre 4 e 6 mil RPM da 1200 não existe mais, e o ganho de torque, em médias, é sensível, aumentando muito o prazer de pilotar. Por falar em prazer, o kickshifter é maravilhoso. A gente se acostuma facilmente e logo começa a achar pré-histórico ter que acionar a embreagem para mudar de marcha. Mas tem que aprender a lógica do sistema e reprogramar sua lógica de pilotar. Para subir de marcha, o ideal é ir passando as marchas sem desacelerar. Para descer, ao contrário, o melhor é fechar o acelerador. Mas é na subida de marcha, sem usar a embreagem, que você vai encontrar o maior prazer neste sistema. Além de ser mais rápido e seguro, porque você não tem que abrir a mão esquerda numa aceleração forte para puxar a manete da embreagem. Visualmente, ela continua com aquele design consagrado e lindo. Somente olhos atentos de especialistas podem ver as sutis diferenças entre o modelo novo e o antigo sem chegar bem de perto. Mas pilotando, as diferenças são mais explícitas. E se você não quiser ficar angustiado com a tentação de fazer um upgrade, é melhor não experimentar a 1260. Ela cativa e entrega uma modernidade e prazer que podem motivar você a fazer uma engenharia financeira para levar esta garota cara para morar em sua casa. As revisões continuam com um ótimo intervalo de 15.000 quilômetros e os preços das peças estão dentro do que se espera de uma moto deste nível. O pós-venda, pelo menos em Brasília, é compatível com o padrão premium da marca italiana. Você vai ficar satisfeito, a menos que tenha um improvável azar. Como qualquer veículo deste padrão, você não terá uma liquidez que lhe permita vender a moto rápido e a um bom preço, mas ela confirma em cada viagem a fama de rainha das estradas, tanto em conforto como, principalmente, em desempenho e prazer. Entre as concorrentes da mesma faixa e propósito, continua a ser uma ótima opção, equilibrando potência, torque, esportividade e conforto de uma forma imbatível. Ela vem com ótimas e bonitas malas laterais, que fazem a maior presença em viagens. Mas fique atento que o manual recomenda que não se passe de 180 km por hora com elas. E isto é muito fácil de acontecer sem que você perceba. Além disso, a maior largura exige um pouco mais de cautela para não esbarrar as malas em carros ou guarda-reios em pilotagens mais ousadas. Já aconteceu comigo. Com um preço sugerido na faixa de R$ 87 mil, comprar uma multistrada 1260S exige planejamento e a certeza de um bom retorno em prazer e segurança que esta Ducati pode lhe devolver pelo que você paga. Bem,
São essas as minhas impressões após rodar cerca de 8.000 quilômetros com a Ducati Multistrada 1260, que trago aqui para compartilhar com os amigos e seguidores do canal, para que possa servir de auxílio, de conselho ou uma experiência para quem está em dúvida ou pensando em levar uma multistrada para sua casa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.